Você já tentou não sentir raiva? Eu não tô falando de controlar o que você faz com ela. Tô falando de tentar apagar a emoção antes que ela apareça. Respirar fundo, pensar positivo e repetir um mantra. E a raiva continua lá, pulsando e pulsando, como se estivesse te zoando. E sabe o que é mais frustrante? Você sabe que não deveria sentir isso. Você sabe que isso é irracional e mesmo assim sente. E tá aqui um paradoxo. O problema não é que você sente emoções que não deveria. O problema é que você acredita que deveria conseguir não sentir. Hoje a gente vai usar 2 espelhos para enxergar isso com clareza. Um é o filme da Pixar, que parece infantil, mas esconde uma das ideias mais maduras sobre a mente humana. E o outro é uma filosofia de 2000 anos que sobreviveu a guerras, impérios e crises existenciais. Divertidamente e estoicismo. E quando esses dois se encontram, você vai entender algo sobre você mesmo que vai ser difícil de ignorar. A primeira vez que você assiste Divertidamente, a leitura é simples. A alegria é boa, tristeza atrapalha, é o que o filme quer que você pense, é o que a Riley pensa e é o que a gente pensa sobre a própria vida. A gente passa anos tentando maximizar a alegria e minimizar todo o resto. Ansiedade, problema, tristeza, fraqueza, raiva, perda de controle. Parece razoável, né? Mas não é bem assim. O que o filme realmente está mostrando não é uma história sobre emoções, é uma história sobre o que acontece quando você tenta gerenciar emoções em vez de processá-las. A alegria passa o filme inteiro tentando manter o controle, tentando garantir que só memórias felizes sejam criadas, tentando impedir que a tristeza toque em qualquer coisa, e o resultado? Riley entra em colapso. Não porque sentiu tristeza demais, mas porque foi impedida de senti-la no momento certo. Você já fez isso consigo mesmo? Já teve um momento de dor real e imediatamente tentou passar por cima, focar no positivo, não deixar isso te afetar? Sabe o que acontece quando você faz isso? A emoção não some, ela fica em suspensão. Ela volta mais tarde, mais forte, em um contexto completamente diferente, e você não entende de onde veio. O custo de tentar controlar o que você sente não é imediato, é lento. É a irritação que você sente com pessoas que não tem nada a ver com o que te machucou. É o cansaço que não passa mesmo depois de dormir, é a sensação de estar anestesiado em momentos que deveriam te mover. E é aqui que o estoicismo entra, mas não do jeito que você pensa. Quando a maioria das pessoas ouve estoicismo, pensa em uma coisa: não sentir. O estoico seria aquele cara impassível, que não chora no enterro, que não demonstra dor, que absorve tudo com um semblante de pedra e segue em frente. Essa imagem é sedutora, especialmente se você já sentiu destruído por uma emoção que não pediu licença para aparecer. Só que essa imagem é só uma distorção, uma caricatura, e seguir ela vai te fazer mais mal do que bem. Marco Aurélio, imperador romano, um dos maiores estoicos que existiu, escreveu em seu diário pessoal sobre luto, sobre medo, sobre a angústia de liderar um império enquanto via filhos morrendo. Ele não era de pedra, ele sentia tudo. A diferença é que ele entendia uma distinção que a maioria das pessoas nunca aprende a fazer. A diferença entre o que acontece dentro de você e o que você faz com isso. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, colocou de forma brutal: algumas coisas dependem de nós, outras não. Confundir as duas é a fonte de todo sofrimento desnecessário. Agora presta atenção nessa parte, porque é aqui que Divertidamente e estoicismo se encontram de um jeito que vai mudar como você vê as duas coisas. O que não depende de você, quais emoções aparecem? Raiva, medo, tristeza, ciúmes, inveja. Você não escolhe sentir isso, elas aparecem como respostas a estímulos. São processos neurológicos, são tipo personagens que entram na sua sala de controle sem pedir permissão. O que depende de você, o que você faz depois que elas aparecem. Você age a partir da raiva ou você age com consciência de que tá com raiva? Você deixa o medo tomar a decisão ou você reconhece o medo, ouve o que ele tá dizendo e decide com mais informação? Essa é a distinção e ela muda tudo. E tem algo pior do que essa distinção. Quando você sente ansiedade antes de uma apresentação importante, o que você pensa? Provavelmente algo como: eu não deveria estar sentindo isso vai atrapalhar tudo, precisa parar. E aí você gasta energia tentando suprir a ansiedade em vez de fazer a apresentação, e a ansiedade cresce, porque agora tem 2 alvos, a apresentação e você tentando eliminá-la. Parece familiar? O problema não é a ansiedade, o problema é a narrativa que você construiu sobre o que a ansiedade significa. Você não tá apenas sentindo ansiedade, você tá sentindo ansiedade e julgando a si mesmo por sentir ansiedade e com medo do que a ansiedade vai causar com a raiva de não conseguir controlá-la. Então você empilhou 4 camadas de sofrimento em cima de uma emoção que durava 30 segundos. E os estoicos tinham um nome para isso: perturbação secundária. A emoção primária é inevitável. A perturbação secundária, o sofrimento sobre o sofrimento, é opcional.
E Divertidamente mostra isso de forma visual de um jeito genial. Quando a alegria tenta forçar a situação, quando ela resiste ao processo natural, é aí que tudo desmorona. Não quando a tristeza aparece, quando a alegria se recusa a deixar a tristeza fazer seu trabalho. Pense em quanto tempo da sua vida você passou sofrendo por estar sofrendo. E eu não tô sendo retórica, pensa de verdade. Quantas noites você ficou acordado não por causa do problema em si, mas por causa da sua raiva de não conseguir resolver o problema? Quantas vezes você se sentiu fraco por estar com medo, em vez de simplesmente estar com medo e agir mesmo assim? Aqui tá uma pergunta que não tem resposta fácil. Se você parasse de julgar suas emoções como erradas, o que sobraria? Só a emoção, que passa. Deixe-se afundar. E é aqui que fica interessante, porque existe uma prática concreta para isso. E ela é mais simples do que você imagina e mais fácil do que parece. A resposta padrão quando alguém fala sobre lidar com emoções é sempre a mesma. Respira fundo, conta até 10 e pensa positivo. E isso não é inútil, mas é incompleto, porque trata a emoção como um incêndio que precisa ser apagado, não como um sinal que precisa ser lido. O estoicismo propõe algo diferente, não apagar e sim observar. Existe uma prática chamada prosouti, atenção a si mesmo, não no sentido de ficar se analisando em looping, mas no sentido de criar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração e depois fundou uma escola inteira de psicologia, disse algo que ecoou diretamente o estoicismo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha. Divertidamente mostra esse espaço de forma visual. É o momento em que Riley para antes de agir, é o momento em que as emoções da sala de controle param, olham umas para as outras e decidem juntas. Não é a alegria que está no controle, não é a raiva que está no controle, é o sistema funcionando como sistema. E como isso funciona na prática? Não é sobre ter uma técnica de respiração, é sobre desenvolver o hábito de nomear antes de agir. Quando a emoção aparecer e ela vai aparecer, a pergunta não é como eu faço isso parar? A pergunta é o que essa emoção está me dizendo? Raiva geralmente diz algo que você considera importante está sendo ameaçado ou violado. O medo geralmente diz, existe um risco real ou percebido que merece atenção. A tristeza geralmente diz, você perdeu algo que tinha valor para você. Essas não são fraquezas, são informações. O estoicismo não pede que você ignore essas informações, pede que você não deixe elas tomarem a decisão por você. Aqui está o que separa reagir de responder. Reagir é deixar a emoção ser o motorista. Responder é deixar a emoção ser o navegador. Ela tem informação valiosa sobre o terreno, mas você tá no volante. Quantas decisões importantes da sua vida foram tomadas pela emoção no banco do motorista? Não precisa responder em voz alta, mas precisa responder. Tem um detalhe de Divertidamente que a maioria das pessoas não percebe. No final do filme, as memórias de Riley não são mais de uma cor só. Elas são mescladas, alegria e tristeza juntas, medo e alegria juntas, raiva e alegria juntas. A Pixar estava dizendo algo que levou séculos para a psicologia formalizar. As emoções não funcionam em silos, elas se misturam. E a maturidade emocional não é sentir só as boas, é conseguir conter a complexidade de sentir várias ao mesmo tempo. E o estoicismo entende isso. Não pede que você seja feliz, pede que você seja íntegro. Que suas ações sejam alinhadas com seus valores, independentemente do que você está sentindo no momento. Você pode estar com medo e ser corajoso. Essas duas coisas não se cancelam. Você pode estar triste e ser presente, você pode estar com raiva e ser justo. A emoção não define o que você faz, a emoção informa o que você faz. E essa diferença é tudo. Então é isso, você tem duas estradas. Na primeira você continua tentando controlar o que não pode ser controlado, tentando não sentir o que já está sentindo e gastando energia suprimindo, julgando e resistindo. E no final do dia você chega exausto. Não pelo que aconteceu, mas pelo esforço de fingir que nada aconteceu. Na segunda, você aprende a distinção, não com um conceito bonito, mas com uma prática diária. Você sente o que sente, você nomeia, você ouve, e então você decide o que fazer. Você, não a emoção. E isso não é fácil, eu não vou te vender isso como fácil, mas é honesto. E honesto dura muito mais que fácil. Marco Aurélio escrevia a si mesmo todas as noites, lembrando das mesmas coisas, porque sabia que a mente esquece rápido o que é difícil de lembrar. Ele não era naturalmente estoico, ele praticava o estoicismo. E Riley não aprendeu a lidar com as emoções porque ficou mais feliz, ela aprendeu porque parou de tratar algumas emoções como inimigas. A pergunta que fica é simples e incômoda. Qual é a emoção que você está tratando como inimiga que, na verdade, está tentando te dizer algo que você precisa ouvir? Pensa nisso.
Se esse vídeo fez sentido pra você, se você sentiu que algo encaixou de um jeito que não tinha encaixado antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E eu também tô sempre postando conteúdos parecidos com esse, então acompanhe meus vídeos e é isso, gente. Tchau!